Estamos aqui com um convidado, o cara que eu sempre assisti. Nossa, o que ele jogava de futsal, certamente joga ainda, né, Milton? E eu vou confessar, eu como palmeirense sempre fiquei torcendo, pô, o Falcão tem que jogar no Palmeiras. Chegou até a bater na trave, mas seria demais, ele jogava muita bola o Falcão, tá na linha. O Falcão é o Pelé do futsal, é o Pelé. E o Leão o testou lá no São Paulo, mas não deu chance, né, no futebol de campo. São coisas que acontecem, né? Como é que vai você, Pelé dos futsal? Aliás, sou do tempo do futebol de salão. Boa tarde pra você, gênio. Boa tarde, meu ídolo Milton Neves. Sempre um prazer muito grande falar com você, meu amigo. E aí, o que o senhor está fazendo, além de tudo que você fez bem feito? Rodando o Brasil e o mundo aí, né, meu? Tô fazendo jogos, exibição, criei uma empresa praticamente que sou eu, né, de rodar o Brasil e o mundo. Amanhã mesmo de manhã eu tô saindo para uma sequência de 9 dias, três jogos Rio Grande do Sul, 3 jogos Santa Catarina e 2 jogos Paraná. E final do mês eu tenho Londres, mês que vem eu tenho Cazaquistão e Singapura, mais algumas cidades aqui do Brasil. Fora outras coisas, né? Outros ramos aí de construção, a minha casa de bet também. Então, trabalhando mais do que quando jogava. Você é um fenômeno. A gente vê aí imagens. Eu não tenho visto ao vivo, mas eu vejo muito na internet as jogadas que o senhor fez e faz. É inacreditável. Você é o Ronaldinho Gaúcho do futsal, viu? E não tem jeito de fazer o que você faz. E faz. Obrigado, Milton. Até alguns desses jogos fora do Brasil eu faço muito, eu e o Ronaldinho Gaúcho juntos. Ano passado fizemos 5 países juntos, esse ano aqui a gente deve fazer Israel e Arábia Saudita também. Então, realmente, né, acho que a gente mostra esse futebol arte e as pessoas do mundo inteiro valorizam isso. E quando a gente faz esses eventos fora do Brasil, realmente sempre é muito diferente. Cada vez que a gente faz um, aparece mais 10 convites. Por isso que agora, com 45 anos, perto de fazer 46, procuro manter a forma para poder respeitar o público, né, que vai não só ver a imagem, mas para continuar vendo as jogadas. Então, eu procuro manter a forma para entregar o melhor evento possível para todos aí. Olha aqui, falar em viagem, não sei se foi Nova York a São Paulo ou Miami a São Paulo, e aí, rapaz, tava o Falcão e os brasileiros todos conversando com ele, mas eu tava lá na frente e fui embora, né? Mas na espera das malas, entendeu? A minha família toda. Aí chegou o Falcão com uma moça namorada dele, nota 9,99, entendeu? Aí depois eu encontrei com você em avião também, em restaurante. Você sempre tá com a moça diferente, tudo de 9,5 para cima. Por que você não fixa numa só? Não, eu já tô fixo há 8 anos já. Dessas 9,99 eu tô com a nota 10, né? Tô há 8 anos já juntos e segundo casamento, tô muito feliz e realmente daí, se era tudo 9,99, essa aqui é 12, né? Que é meu número. Então já estamos fechados já. No aeroporto eu falei isso pra você na época, mas cada dia você tá com uma namorada, cada uma mais bonita do que a outra. Você tem bom gosto, além de muito talento. É importante, né, então. Só vamos deixar claro que isso aí já faz mais de 15 anos, né? Ah, faz uns 30 anos por aí. Eu não era o Falcão, não te falei isso lá esperando mala? Não falei pra você? Hoje você tá com uma outra namorada. Você falou isso e todas as postagens você comentava também. Ainda bem que agora fixou e você deu uma segurada. Por que você não jogou futebol de campo, por favor? Milton, eu passei pela base do Corinthians 5 anos, de 92 a 92, 93, 94, 95, 96. Eu passei pelo campo 7 vezes e sempre que eu tinha que escolher um, eu ficava no futsal, né? Então era a idade certa de acontecer. Eu lembro que eu tinha uma Copa São Paulo de Juniores, que eu era titular do time, era o mais novo, e aí liberaram para passar o Natal em casa quem era de São Paulo, não voltei. Então sempre eu nasci para jogar futsal. Depois eu passei pelo Palmeiras um período de uma semana com o Ademir da Guia que me levou. Não tivemos acerto financeiro, porque na época eu ia ter meu primeiro filho, tinha comprado meu primeiro apartamento. E era diferença ridícula assim nos tempos de hoje, mas para mim era tudo contadinho ali, né? E aí não teve acerto financeiro, acabei voltando. Depois teve a Portuguesa, que eu fiquei 2 meses, não vi a cor do dinheiro. E acabei voltando também por não ter recebido por 2 meses, sem ter expectativa de receber.
E depois veio o São Paulo numa situação já totalmente diferente, já super valorizado, tinha acabado de ganhar melhor jogador do mundo. Fiz uma estreia maravilhosa, né? E eu sempre falo, né? Tava no lugar certo com a birra errada, né? O Leão, infelizmente, ficou chateado do presidente ter me contratado sem ter falado com ele. E aí o primeiro jogo, sem treinar, sem nada, ele me pôs, depois me falaram internamente que ele me pôs para entrar perdido, porque a imprensa falava muito, e eu entrei e acabei com o jogo. Normalmente um treinador com boa intenção, próximo jogo jogou 10, vai jogar 15, e o próximo jogo nem relacionado eu fui. Então ali já começou errado, né, e teve algumas oportunidades que eu sempre entrava bem, quando era jogo grande ou jogo no Morumbi, que teoricamente era tranquilo, ele me cortava do banco porque a torcida gritava o meu nome, a minha camisa era mais vendida. E com 4 meses começou a me incomodar muito, eu vi que era pessoal, eu acabei retornando os contratos que eu tinha perdido com o futsal, o clube que eu jogava em Jaraguá do Sul me valorizou como jogador de futebol de campo e eu fiquei feliz com aqueles convites de voltar a jogar o que eu nasci para fazer, que é jogar futsal. Eu lembro que o Leão saiu numa terça-feira, eu anunciei a saída na quarta, antes do meu anúncio da quarta, o Paulo Autuori me ligou, eu fui à casa do Marcelo Portugal Gouveia, que colocou um contrato de 3 anos na mesa. O Paulo Autuori falou que tinha informações maravilhosas, que eu ia jogar, mas eu já estava decidido a voltar ao futsal e estava muito feliz por essa escolha. Então, sabe aquela coisa de coração, pô, que bom que eu vou voltar, o que eu nasci para fazer. Eu acho que Deus me pôs na terra para jogar futsal e não me arrependo nem de ter passado por essas experiências e nem de ter voltado ao futsal. Ô Falcão, aqui o Orozimbo Sorage da Silva Almeida pergunta para você, o que você acha do meu parente, o Sorage? Sorage foi um monstro, né? Infelizmente eu não vi jogar, vi muito por vídeos, peguei um pouquinho ele na várzea no final de carreira, mas todos do meu esporte falam muito bem dele, com certeza foi entre os 10, 15 jogadores brasileiros aí que, da sua época, como você diz, né, Milton, do futebol de salão, quando você narrava, que eu acompanhava com meu pai, assistindo em casa, era muito legal, e o Sorage com certeza tá nesse hall aí dos grandes jogadores da história do futebol de salão, futsal. Eu estava narrando o jogo em que o jogador do Palmeiras infartou e morreu na quadra. Japão, rapaz. Então, foi lá no ginásio do Presidente Ciro, né? Você lembra que eu ia lá toda segunda, sexta e sábado? Acompanhava sempre. Acho que foi o Gibinha, um jogador que chutou, ele interceptou a bola e a bola era muito pesada e acabou tomando uma bolada no peito e teve as piores reações. Eu lembro dessa história, com certeza. Escuta, por que não emplaca outro nome, entendeu? Por que tem que ser futsal? Não era bem isso, entendeu? Por que o futebol de salão não tem prestígio no futebol brasileiro, na mídia brasileira? Só teve naquele tempo lá. Nós estamos um país que é o futebol em primeiro, todos os outros muito atrás, né? Diferente de China, Estados Unidos, Cuba, que você tem 10 a 15 esportes que dividem o mesmo espaço, né? E o futsal, acho que por não ser olímpico, né? Tem essa coisa que a FIFA não libera para que o esporte seja olímpico, que é um esporte FIFA. Que é uma burrice, uma besteira. É uma burrice, porque a FIFA entende que se o futsal jogasse as Olimpíadas, por ser o mesmo ano da Copa do Mundo de futsal, tiraria um pouco do brilho da Copa do Mundo. Assim como passa o beach soccer também, que é um esporte FIFA, que a FIFA também não libera para que seja um esporte olímpico. E a gente fica nessa, né? Teve aí o auge do futsal, a minha geração trouxe bastante mídia, tínhamos jogos na TV aberta com frequência E essa geração passou tanto do futsal quanto do beach soccer, né? Que é uma geração hoje de mais competitividade, menos qualidade técnica, então você tem um público específico do futsal, que é o salonista, que esse não perde nunca, mas aquele público do domingo de manhã, que vai sentar com a família para ver, também já não tem mais atrativos, não tem mais jogadores que façam você sentar na frente da TV para ver uma coisa diferente, né? Então acho que isso também, o futsal chegou num ápice, teve uma mídia muito boa durante aí uns 10 anos, e logo depois que a minha geração foi parando, perdeu esse brilho, ficou uma coisa muito competitiva, sem brilho, né? Então eu procurei vender entretenimento, não jogar futsal, né? Eu e a minha geração, a gente vendia um entretenimento além dos resultados, né? Então acho que isso fez grande diferença. Você falou en passant aí, como diz Cláudio Zaidão, poliglota, e você falou do futsal, de outros momentos, etc. Agora, eu vejo na internet, cara, não é possível um ser humano fazer o que você faz, cara.
e tem algumas imagens de 10 anos, 15 anos. Você realmente foi o Pelé do futsal. Obrigado, Milton. Infelizmente não tinha rede social no meu início, ali nos meus primeiros 8, 10 anos de carreira, porque tem muitos lances que eu lembro e que são perdidos totalmente, né? Só fica na memória mesmo, que se fosse hoje em dia, com certeza a notoriedade era muito maior. Mas é aquilo, Milton, eu procurei trazer a pelada de rua, né, o jogo com os amigos, para o lado profissional. E eu sabia que para isso, ter resultado, eu tinha que trazer com gols, com títulos. Então eu consegui quebrar todos os recordes em seleção brasileira, em clubes, tanto de gols quanto de títulos. Então isso me dava autonomia de fazer as jogadas que eu fazia, né? Eu sempre falo para os jogadores de futebol, que são meus amigos, que o diferencial é você fazer sempre, independente do resultado, independente do adversário. Eu acho que esse respeito que eu e o Ronaldinho Gaúcho criou é de ser o nosso estilo de jogo sempre. Tá perdendo, tá ganhando, tá empatado. Então os adversários respeitavam. Então eu podia fazer o que eu quisesse durante o jogo. Podia fazer quantos jogos eu beijava a bola no meio do jogo. Porém, eu fazia aquilo sempre. Assim como o Ronaldinho Gaúcho. O pessoal fazia falta no Ronaldinho e levantava ele, porque ele sempre fazia isso. Então, e sorrindo. Ele levava porretada e sorrindo ele levantava. E o adversário respeitava, né? Então acho que tudo que tanto o Falcão, falo sempre na terceira pessoa, e o Ronaldinho fez, foi trazer a pelada de final de semana na rua, no golzinho de rua, para o lado profissional, né? E tanto eu quanto ele, a gente tem que transformar isso em história, em títulos. Eu acho que isso trouxe um respeito muito grande dos adversários também. E escuta, e as traves desse jogo de rua eram 2 tijolos, né? Exatamente, 2 no tijolos. Gol. A gente se virava ali, e era o momento mais gostoso da vida, né? Hoje em dia já não tem mais isso. Hoje a molecada tá trancada no quarto, tá no condomínio, tá jogando a peladinha. Tá na internet 24 horas por dia, molecada. Não existe mais. Eu vou soltar um pico, os moleques não sabem nem como é que é. Vai jogar bola na rua, o pessoal não sabe como assim jogava bola na rua, como assim o golzinho era de chinelo. Então acho que isso tudo lá atrás trouxe muita qualidade técnica para nós brasileiros. O meu filho Milton, você falou en passant aí, como disse Cláudio Zaidão, poliglota, de beach soccer. O meu filho mais novo, Milton Neves Neto, e com 2 T's para diferenciar do mala do neto, entendeu? E ele está lá em Nova York numa convenção praticamente mundial do Banco Safra, entendeu? E ele está lembrando aqui, que bom que ele falou está ouvindo lá, por que ninguém fala do beach soccer? Tem muita gente que fala, mas 98% da crônica esportiva ninguém fala e virou uma febre, não é mesmo? É verdade. São esportes. Hoje o futevôlei tomou um pouco esse espaço, né? Embora não na mídia, mas de práticas, né? Hoje o ex-jogador, o ex-atleta tá preferindo jogar o futevôlei do que o futebol, seja o beach soccer, seja o futsal, seja o futebol 7. Mas é aquilo, Milton. Hoje se eu perguntar da minha geração, para você falar 5, 6 nomes, você vai falar Falcão, Lenísio, Manuel Tobias, Fininho, o beach soccer, você vai falar Júnior Negão, Benjamin, Jorginho, até do vôlei, né? Você fala Tandy, Giovanni, Maurício. Hoje, se você perguntar 3 jogadores de futsal para um leigo, 3 jogadores de beach soccer para um leigo, 3 jogadores de vôlei para um leigo, já não vai saber falar. Então, acho que a geração que a gente teve de poder dividir esse espaço na TV passou, né? Então, a gente espera que outros jogadores possam fazer isso, tenham coragem de fazer isso, que os treinadores liberem isso, porque o futsal jogado só para ganhar, você vai ter o público só do futsal. O futsal jogado do jogo bonito, do chapéu, da caneta, do golaço, isso infelizmente ficou para trás. Ah, pai do céu, mas eu vejo as jogadas, tô vendo aqui. É impossível fazer o que você fazia, cara. É impossível. E a torcida ficava atônita. Até time adversário, torcida adversária, te aplaudia. Isso era maravilhoso. Quantos jogos chegava, claro que a torcida adversária no começo pega no pé, mas quando saíam uns golaços, umas jogadas bonitas, todo mundo levantava, aplaudia, isso foi muito legal. E o mais legal, Milton, de tudo isso é hoje, né, mesmo com 4 anos e meio que eu parei de jogar profissionalmente, lotar os ginásios, né? Então eu não senti ainda essa coisa, como é que é parar? Porque eu não parei, né? Então, agora mesmo eu faço 9 cidades seguidas aí, ginásio de 4, 5, 6 mil pessoas, já todos os ingressos vendidos. Então é muito legal ainda ter esse reconhecimento, ainda poder lotar os ginásios. E hoje tem aquela pressão de concentração, de resultado, de ter que correr, de ter que marcar. Então hoje eu uso o tempo que eu jogo ali simplesmente para fazer as jogadas. Então eu me divirto muito mais ainda hoje
porque eu só vou ao ginásio para fazer o que a galera quer aplaudir. Volto às cidades que eu era adversário também para fazer a brincadeira ali. Faço questão que jogue prefeito, que sorteie 2, 3 pessoas que cobrou ingresso para poder jogar comigo. Então, realmente, acaba sendo uma noite muito especial, tanto para mim quanto para o público. Agora, você joga com essa habilidade toda, ainda com, entre aspas, a idade avançada, e os teus companheiros são jogadores novos ou veteranos como você? Geralmente eu dou o desenho do jogo, né, que não é saber jogar, é querer se divertir comigo, né? Então, geralmente é o pessoal da cidade mesmo. Então eu falo para eles não pegar aquele cara que está na ativa, porque aí o cara quer ganhar de você, o cara quer roubar a bola e perde um pouquinho o efeito do jogo. Então são pessoas de todas as idades possíveis, mas que gostam de jogar bola, não que sejam profissionais. Porque aí o drible fica mais natural, o jogo fica mais natural, fica divertido. Eu já faço questão que o prefeito jogue para dar um chapéu no prefeito, aí o ginásio vem abaixo. Então virou meio que uma peça de teatro, assim, Milton. Sei a hora da bicicleta, sei a hora da caneta, sei a hora do chapéu, sei o que o público quer, faço um gol, pulo lá na torcida. Então realmente são coisas que profissionalmente era impossível de acontecer. Então os meus jogos hoje, para você ter uma ideia, minha agenda até dezembro já está 100% cheia. E claro que nessa agenda eu coloco o tempo em casa, o tempo com a família, o tempo de viagem com a esposa. Mas o evento hoje, que chama Jogo do Rei, virou um sucesso aí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Olha, o Falcão, ainda em relação ao presidente Ciro, ele está vivo, um grande homem que ajudou muito o futsal. Está vivo, né? Não, o presidente Ciro faleceu há uns aninhos atrás, assim como o Enomura também, que era o japonês, estava sempre junto. O presidente Ciro, acredito que, se eu não me engano, ele faleceu há 2 ou 3 anos. Tá vendo? É isso aí. Mas lá no presidente Ciro, eu e Milton Leite, ele narrava e bem o segundo jogo e eu o primeiro, né? O Mário Travalino era meu comentarista. O Leão foi comentarista também. E eu peguei sem querer, sabe? Porque eu tenho um lado brincalhão, né? Então saía um gol de alguém, a televisão dava um close numa moça qualquer. Eu falava, Maria Hortência de Oliveira Silva, nasceu em Apucarana. Eu falava da Esther Rondinelli, que mora em Campinas, casada com meu amigo Betão Anderson, grande pessoa, né? E ela falava, olha, essa Esther Rondinelli veio de Campinas para ver esse jogo e tal. E tem um jogador dos bons, parece que ele está comentando futebol, entendeu? Ele era um mágico. E um dia ele fez um gol, close numa moça bonita, eu falei que era noiva dele. Rapaz, acabou o namoro, acabou o noivado, acabou tudo, viu? O pessoal acreditava. Como é que eu vou saber o nome de tudo quanto é mulher e homem que aparece? É porque lotava lá o presidente Ciro, você lembra, né? Não, o presidente Ciro sempre casa cheia, são minhas melhores lembranças do meu início de carreira. Mas você tinha aquilo, né, Milton? Se virar o jogo, eu vou descer pelado. Ah, que eu entrava no campo, pegou isso também. Aí um dia alguém fez 2 gols lá e eu não disse nada. Você narrou muitos gols também de uma pessoa que é aqui de Sorocaba, que eu moro aqui em Sorocaba hoje, que é o Cimei Lamarca, que hoje é secretário de esportes aqui, sempre posta vídeos ali com você narrando, então com certeza você foi muito, muito importante para o nosso esporte, assim como o famoso Prisco Palumbo, que também narrava o futsal. Então esse lutou muito. Lutou demais pelo futsal, viu? Meu Deus do céu. Prisco Palumbo, porque é um nome completamente diferente, então a gente não esquece. Se o cara chama Zé Maria dos Reis ou Milton Neves da Silva, aí todo mundo sabe. Então é fácil, mas o nome dele, Prisco Palumbo, era de jornal também, lutou muito pelo futebol de salão, sem dúvida alguma. Meu caro Falcão, e você tem outra honra, né? O mesmo nome de Paulo Roberto Falcão, porque aquele foi um gênio. Está lá lutando, dando murro na Ponte Faca, na Vila Belmiro, porque o elenco está fraco, aquele negócio todo, falta dinheiro, e, no entanto, jogou demais, o rei de Roma. Ô Falcão, e quantos filhos você tem com essas 9 mulheres maravilhosas que você estava sempre trocando, que eu via no aeroporto? Hoje eu tenho 2 filhos e 2 enteados, são 4 homens. O meu filho de 20 anos está no Londrina, jogando a Série B. Eu tenho um de 17 que vai seguir por outra coisa, que é fazer arquitetura. Tenho um enteado que tinha tudo para ser jogador de basquete e durante a pandemia largou mão, agora está fazendo boxe. E tenho outro enteado que está aqui no São Bento do Sorocaba, que na virada do ano que vem ele vai para Portugal, vai para Porto de Monense, vai fazer o mesmo caminho que o meu filho mais velho fez.
Então, eu tenho um enteado que joga futebol e um que joga basquete, eu tenho um filho que está no Londrina na Série B e tenho outro filho que vai seguir para arquitetura. Então, são 4 grandes homens. Então, e a bola de futsal e de futebol de campo, nossa, tomam conta da tua casa, porque o teu negócio é bola, entendeu? Pois não, se mate. O que você ia saber do Pelé do futsal? Milton, eu queria saber sobre o novo desafio, né? Pra quem não sabe, e até confirmando, o Falcão vai jogar pelo Grêmio no time de futsete. E queria que ele falasse também um pouquinho sobre outro fenômeno, luva de pedreiro. Eu nem sabia disso aí, futsete, não sabia. Devia saber, mas não sei. Na verdade, joguei 2 torneios curtos ali durante a pandemia no Grêmio de Futebol 7. Agora teve um anúncio, mas na verdade a minha empresa, a F12Bet, que está patrocinando o Grêmio, e eu fiz um jogo das estrelas ali, que eu coloquei o Luva de Pedreiro para jogar junto também, que jogamos eu, Luva de Pedreiro, Douglas, Léo Moura, Michael, mas foi só, como quando eu anunciei como a minha empresa como patrocinadora, todo mundo linkou que eu ia jogar, mas não irei jogar, foi só esse jogo de exibição mesmo, e a nossa empresa tá patrocinando o Grêmio Futebol 7. Desses que você citou aí, tem um que jogou muito futebol de salão no passado, né? Pode falar o nome deles todos que eu digo qual que é que eu te perguntar, vai. Eu falei do Douglas, Léo Moura. O Douglas, da seleção brasileira. Era bom demais, né mesmo? Jogava muita bola, né? Acho que um dos últimos camisas 10 aí da arte mesmo, né? De ter qualidade de jogo, jogou muita bola no Grêmio, jogou muita bola no Corinthians. Você lembra quando o futebol de salão lotava o Ibirapuera? É só jogador gênio mesmo, né? E o Sorage foi um grande destaque. Encontrei com ele muitas vezes depois dos campeonatos de futebol de salão e sempre uma humildade danada. Jogava muito também. Caiu a linha ou estou enganado, hein? Tô aqui. Tá bom. Então, Sorage, é isso. Douglas, Jadson. Nossa senhora, você lembra? O Ibirapuera lotado. Como ficava lotado também nos jogos Brasil e Cuba, masculino e feminino. Um verdadeiro inferno, entendeu? E a briga no vôlei masculino. Os dois times brigavam ali na rede. Aí terminou o jogo, o Brasil ganhou apertado, e eu fui jantar lá num restaurante que não tem mais, chamado, como é que era mesmo? Prazeres da Carne. E os brasileiros chegaram, se adaptaram por ali, de repente chegaram os cubanos. Eu lembro daqueles jogadores, eles brigavam, nossa senhora, o Vilches, nossa, era entre aspas, um carrasco. Entraram todos os jogadores, e quando eles viram o buffet, que tem hoje em tudo quanto é restaurante, né? Eles não acreditaram no que estavam vendo. E pode comer tudo? Pode, está tudo incluído aí. Confederação Brasileira que pagou, né? Mas esse capitão aí, ele pegou um cara de uma mão que, meu Deus do céu, 2 pratos em cada mão. Aí ele enchia de coisas de buffet e carne, nos 2 lados. Ele foi sentar, fizeram uma fileira para o Brasil, uma fileira de mesas também para os cubanos. Tinham acabado de brigar doidado no Ibirapuera. Ficavam todos se abraçando lá, foi um negócio muito bonito, viu? Entendeu? Mas o Vilches, ele não acreditou, ele era o capitão do time, ele não acreditou que era tudo aquilo de comida. Porque os coitados até hoje, naquele falso comunismo vagabundo lá, entendeu? Estão tudo passando fome. E acabaram todos os esportes, todos. Não tem mais nada em Cuba. Cuba que virou, na mão desses Fidel Castro, que está lá nadando no tacho do capeta, eles esqueceram do povo. Cuba hoje, meu filho mais velho foi lá 2 vezes. Trouxe fotos, pessoal das famílias na janela, ali, aquelas casas caindo. Aliás, eu tentei comprar uma casa lá e reformar e beleza. Sabe o que aconteceu? É proibido. Você não pode comprar nada. Você não pode de jeito nenhum. Ah, rapaz, nas fotos eu vejo também o rosto do pai, da mãe, da criança, ficam ali na janela olhando quem está passando, e um ar triste demais. Você deve ter jogado muito lá. Mesmo no teu tempo já era ruim, agora está pior. Porque Cuba virou um campo de concentração a céu aberto, viu, Falcão? Não, Cuba é um dos poucos países que eu não conheço. Acho que eles nunca tiveram... Eu joguei uma Copa do Mundo contra Cuba, foi aqui no Brasil, mas lá em Cuba eu nunca estive. Acho que é um dos poucos lugares do mundo que eu não conheço. Mas realmente, é o que você falou, né?
o país realmente está numa crise muito grande. Conheço, quando eu vou muito a Miami, eu acabo conhecendo muitos cubanos ali, todo mundo tentando fugir do país. Momento triste, né? Momento triste econômico, momento triste do jeito que foi conduzido, né? Desde a época do Fidel Castro, né? Então a gente espera que possa mudar, né? Que é um país de muitos talentos, principalmente esportivo, né? Quando você fala do vôlei, principalmente, a marca Brasil e Cuba, tanto no vôlei masculino quanto no vôlei feminino, foi sempre a principal rivalidade. A gente espera que isso tudo possa mudar. Foi tudo treinamento, técnicos do exterior, entendeu? Que levaram para lá. E da União Soviética. E aí eles ficaram, porque fortes demais, né? E foram instruídos e viraram maravilhosos no basquete, principalmente no vôlei masculino e feminino. Também no feminino havia briga ali de brasileira contra a cubana. Quase lembrei o nome da moça, entendeu? Olha, é uma coisa impressionante. E eles, aí o Zé Roberto Guimarães, um dia me deu uma entrevista como você está dando, só para terminar, ele me falou que ia sempre muito em Cuba, e a última vez que tinha ido, ele foi convidado para ser uma das figuras importantes do voleibol, tinha lugar especial lá no ginásio. No ginásio ele falou que era nota 6. E aí chamaram o jogador, que eu não lembro o nome dele, que estava sendo homenageado, uma coisa bonita, porque o cara jogou demais. Aí depois do evento, eles ficaram lá conversando ainda um pouco e tal, e pegaram a van, entendeu? Pegaram uma van, estava chovendo. Quando eles olham do lado esquerdo, 2 quadras para frente, esse homenageado estava lá tomando chuva. Entendeu? Não tem gratificação nenhuma, é só roubar. E o Brasil também, né, Milton? O Brasil, ele não valoriza muito seus ídolos, né? Tem ali tudo é depois da morte, muitos ídolos passam batido. Essa é a diferença de algum. A Europa é muito forte disso, de valorizar seus ídolos, valorizar seus títulos, valorizar um 3º lugar, um 4º lugar. E o Brasil também, muita coisa em vida não acontece, né? Os jogadores, eu até falo para todo mundo, né? Um exemplo, o Gabiru, o Adriano Gabiru, fez o gol mais importante da história do Inter. Ele tinha que ter um bom salário para ficar no camarote tirando foto com todo mundo, né? O cara fez o gol mais importante da história do clube. Eu sempre falo do exemplo dele, que não custava nada ter um salário para quê? Não, para ficar no camarote, cada jogo você tirar 20 pessoas para tirar foto com ele vai ganhar 50 mil por mês. Então falta esse negócio tanto de confederações quanto de clubes de dar o valor exato aos jogadores pelo que eles fizeram na história do clube, né? Então acho que o Brasil também, a Europa para mim é um exemplo em relação a isso, de valorizar seus títulos, valorizar seus jogadores, valorizar seus atletas, e a gente também está muito longe disso. O Gabiru, ele fez realmente o gol mais importante da história do futebol do Rio Grande do Sul, pela camisa do Inter, e ele fez um gol espetacular. O Barcelona era favorito em 97%. E ele fez um gol espírita lá. Beleza. Na volta, jogou mal um pouco e tal, etc. Sempre respeitado. A torcida continuou gostando dele. E hoje ele está sobrevivendo, sabe por quê? Sábado, domingo e tal, colorados como Felipe Vieira, do Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, eles fazem um churrasco lá e o convidam. E ele vai lá para almoçar ou para jantar e conversar com a turma, porque os torcedores tratam ele como 10 minutos depois do jogo que ele fez o gol no time do Barcelona. Então, aí no fim os caras dão, cada um são uns 20, 30, eles dão 10 reais para ele, 15, 20, 30, ele vive disso. De frequentar convidado, casas de colorados, entendeu? O Felipe Vieira deu 100 mil, não, 100 mil não, 800 reais, porque ele é muito rico, Felipe, entendeu? Era colorado, hoje virou gremista, é uma vergonha isso. Ô moço, então é o seguinte, o meu comentarista chamava-se Miral, barbudo, jogou na Hebraica também. Entendeu? Olha, e a gente via aqueles jogos de vocês inacreditáveis. Meu Deus do céu, como é que vocês jogam? Você é o Pelé mesmo da história do futsal. Você já não é novinho mais, mas continua fazendo os mesmos milagres, hein? Quantos anos, hein? Eu tô com 45 anos, Milton. O Miral, eu peguei ele no meu início de carreira, quando eu era do juvenil e já jogava na equipe profissional do Corinthians, jogava contra ele. Não peguei ele na Hebraica, peguei ele no Banespa. E realmente ali, aquela troca de geração, depois veio a geração do Manuel Tobias, Sininho, depois veio a minha. Foi uma sequência muito forte ali. Mas o Miral,
Eu sei que ele está sempre com o Douglas, que o Douglas é muito próximo a mim, né? O Douglas é nosso auxiliar técnico aqui da Magnus Futsal, do time de Sorocaba, desde que eu criei o clube aqui. O primeiro nome que eu trouxe foi ele. E eu falei para todo mundo que todo mundo sairia, mas o Douglas jamais sai. Então o Douglas está morando em Sorocaba, está por aqui, mas o Miral também jogou muita bola, barbudo, pivôzão, e um cara sensacional também. Foi meu comentarista, eu tenho muita foto com ele, viu? Mas é isso. Então um abraço para você. Muito obrigado do fundo do coração, que você seja feliz aí com os seus 13 filhos. Com os seus 13 filhos e com as 8 ex-mulheres. Não sei como é que você controla tudo isso, cara. Milton, eu que agradeço sempre o carinho que você tem por mim. Quem me fala sempre dos seus comentários em relação a isso é o João da Magnus aqui, o seu Adir também. Fala, pô, Milton vê a gente, ele já pergunta, cadê o Falcão, como é que ele tá? Mas sempre um prazer muito grande, Milton. Você sabe o carinho e a admiração que eu tenho por você e estou sempre à disposição quando você precisar. A recíproca é verdadeira, cara. Sou teu fã. Então, agora, 16 filhos você tem com essas moças lindas que você vai revezando? Só 4? Só 4? Achei que era um monte mesmo. Pois não, Simate, a última pergunta para ele, por favor. Vou fazer uma pergunta que o Falcão acho que já está cansado de responder, Milton, mas é que tem muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp, o 11999048756, perguntando sobre a passagem do Falcão pelo São Paulo, né? Ele teve uma partida que arrebentou, quase marcou um golaço, jogou demais, porque realmente tem muita qualidade, né? Muita habilidade, isso a gente não perde nunca, né? Aliás, os craques não perdem nunca, eu nunca tive, mas os ouvintes pedem aqui para ele contar um pouquinho. Eu também. E também a relação com o Leão. São as mensagens que chegam aqui no nosso WhatsApp. Então, sendo bem direto, assim, né? Eu me apresentei no dia 14 de janeiro de 2005. O planejamento era que eu treinasse 3 semanas para ficar à disposição. Só que a mídia falava Tevez, Corinthians, Falcão, São Paulo. Tevez, Corinthians, Falcão, São Paulo. E a nossa estreia era dia 19 de janeiro contra o Ituano no Morumbi. E a gente não tinha feito nenhum treino. Primeiro dia apresentação, segundo dia exames, terceiro dia coração, tira-sangue, quarto dia uma peladinha ali, um rachão, e o quinto dia era o jogo. Eu jamais imaginei. Aí saiu a relação do jogo, eu estava entre os 20. E tinha 2 cortes no vestiário. Eu falei, vou ser cortado, né? O combinado. Pô, cortado no vestiário? Pô, sacanagem. Sempre tinha 2 cortes no vestiário. O Leão levava 20 pro jogo e cortava 2 no vestiário. E eu tinha certeza que eu ia ser cortado no vestiário. Não, fui pro banco. Falei, mas não vou entrar, né? Não treinei. E aí entrei. Faltando 10 minutos ele me pôs. Acabei com o jogo, eu entrei ali. Primeira bola, deixei o grafite na cara do gol. Quase fiz um gol de fora da área. Deu um lançamento de letra pro Cicinho. Foi perfeito, assim. Nota do lance no dia seguinte. Falchou, 9,99. Faltou só o gol. E aí, normalmente, para um treinador que está com boa intenção, e aí depois me falaram que ele me pôs para eu entrar perdido, e a imprensa tirar um pouco o pé de mim. Só que deu tiro contrário. Chegou no próximo jogo, já na quarta-feira, o que é o normal? Jogou 10, pô, foi bem, vai jogar 15. No próximo jogo já não fui relacionado. Então, assim, a boa intenção jogou, entrou, foi bem, o próximo jogo vai jogar um pouquinho mais, o outro jogo vai jogar um pouquinho mais. Então começou ali já a perceber que era o presidente é jogador do presidente. O presidente contratou sem eu saber. E acabou virando uma coisa pessoal sem eu ter culpa nenhuma. E aí foi passando o tempo, foi ficando pior. Quando eu ia pro jogo não podia aquecer atrás do gol, porque a torcida ia gritar meu nome, tinha que aquecer ali no banco. Aí o Carlinhos Neves até brincou comigo, que é o nosso preparador físico, fui pra sua, brincando, né? Por quê? Não, porque não pode aquecer lá atrás, porque a torcida vai te chamar. Então, jogo grande, ele me cortava, porque senão ia ficar a torcida gritando meu nome. E aí veio quando a minha cabeça começou a reverter. Pô, não preciso passar por isso. Acabei de ser melhor do mundo. Os patrocinadores que eu perdi estão tudo fazendo proposta para voltar. Então, foi uma coisa pessoal. Respeito totalmente o Leão como profissional. Só que, pessoalmente, comigo, acho que falhou. Faltou oportunidade, podia ter tido oportunidade. Isso não muda o mérito dele como profissional. Ele sempre, como jogador de futsal, ele sempre me elogiou muito. Ele passou a cortar os treinos com bola para mídia. Aí o Falcão, tá treinando mal, ninguém tá vendo, né? Então ficou uma coisa. Então ele falava coisas para mídia que não eram verdades. Então realmente isso me incomodou bastante. Nunca tive um bate-boca com ele, nunca tive problema nenhum. Aliás, até queria encontrá-lo para ter uma conversa com ele. Mas no caso foi isso. Eu tenho certeza que eu jogaria naquele time, eu tenho certeza que eu seria muito útil, se eu seria titular, se eu seria reserva, se eu entraria de vez em quando, não importa, mas que eu seria muito importante naquele projeto, naquele time, eu tenho certeza que eu poderia jogar. Tanto que a comissão técnica passou
todas essas informações do Paulo Autuori. O Paulo Autuori me ligou para que eu pudesse continuar no clube, mas eu já estava decidido e feliz em voltar ao futsal. É, tua paixão, sem dúvida alguma, um dos maiores do mundo de todos os tempos. Falcão, muito obrigado pela longa entrevista, é uma honra ouvir você, viu? Obrigado você, Milton, estou sempre à disposição, você sabe disso. Sempre um prazer muito grande falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.